Olá, aqui eu não comentei nada ainda sobre o episódio 2 de Lanternas, porque eu estou me organizando para fazer um vídeo longo, porque o que acontece é que, infelizmente, para mim, tá me dando vontade de ler quadrinhos desse seriado. Para mim já é um sucesso, independente de se no final flopar, quer que seja, porque ele está me causando curiosidade a conhecer um lore, uma história de personagens, de uma série de personagens, um universo inteiro, que eu até o momento não tenho conhecimento nenhum. Então na minha cabeça eu não fico assim, ai, quem que é o Manhunter? Ai, será que aquele ator careca é o Atrocitus? Que eu descobri que ele... Eu falei, não é possível esse ser o nome do... Esse é o tipo de pergunta que a minha cabeça faz. Não é possível que Atrocitus seja o nome desse personagem. Ele nasceu Atrocitus? Ele não virou depois que fizeram um genocídio com o planeta dele inteiro? Não, esse deve ser um pseudônimo que ele usou depois. Aí é esse tipo de pesquisa que eu vou fazer, entendeu? Então não é quem é os Manhunters, porque isso eles já explicaram na série. E tem 1 bilhão de vídeos do YouTube falando isso já, sobre isso já. O que vem para mim é, se tem, onde que é criado esses aspectos das cores? Por que eles têm uma divisão assim? Todos vêm de uma mesma origem? E se não, qual que é a origem de cada um? E coisas que eu não sei, coisas que agora eu sei um pouco mais, porque eu tenho pesquisado sobre. Porque o que eu li foi o Alan Scott, que é da Era de Ouro, e algumas partes da reinvenção que fizeram com ele ali nos Novos 52, e algumas coisas soltas, assim. O meu foco era ele, porque ele era o que tinha de interessante para mim. Porque isso é uma das primeiras coisas que eu quero comentar também, da diferenciação dos heróis brancos Lanternas Verdes, entendeu? Eu sei os nomes, mas teoricamente para mim eles, tirando o Guy Gardner, que eu sei que era o esquentadinho com coração de ouro, os outros dois, o Hal e o Kyle Rayner, pra mim eles parecem a mesma coisa, honestamente. Tanto que agora que eu tô pesquisando sobre, eu fico pensando, por que eles não fizeram Kyle Rayner uma mulher? Porque assim, a gente teve na década de 70, né, o Jon Stewart, que foi o primeiro personagem, herói negro da DC, eu não sabia disso. Não sabia disso. E aí depois e ele era um arquiteto, que era uma coisa diferente do Hal Jordan e do Guy Gardner. Aí eles vão e enfiam na década de 90 um outro cara branco, de novo, que era desenhista? Mas isso não era para ter sido trabalhado no Jon Stewart? E aí eles só enfiaram a parte militarista no desenho animado porque, sei lá, moleques gostam de armas? Sendo que usar a criatividade como arquiteto, eles acharam que no desenho animado da Liga da Justiça não ia prender atenção? Não, porque ele... E aí, ao mesmo tempo, enfiaram o Kyle Rayner, que é um artista de ilustrador nos quadrinhos? Não! Então, assim, são perguntas que... Qual que é a diferença desses três? Porque eu ouvi gente falando bem do Hal Jordan velho, dessa versão da adaptação, eu ouvi gente falando mal, que não é o Hal Jordan deles, porque ele não é heróico. E aí tem um monte de coisa na minha cabeça. Por que eu gosto de personagem da Era de Ouro? Porque, felizmente, eles não ficam presos dentro de um ciclo, entendeu? Que eles ficam estáticos ali. Então, eles têm um formatinho, um ciclo de vida, e eles não podem sair daquilo. Tipo, o Peter Parker, Homem-Aranha, ele não pode casar com a Mary Jane ou ter filhinhos, porque aí não, ele tem que fazer o pacto com o demônio, com o Mephisto, pra todo mundo esquecer, e esquecer que ele teve um envolvimento com ela. Ou então ela vai pra outra dimensão e casa com outra pessoa, não sei, eu não leio. Mas pra mim, o Hal Jordan parece que é a mesma coisa, e tá saindo a mesma coisa desde a Era de Prata, da década de 60, que ele é o filho do cara que morreu, piloto de avião. E aí, isso é uma coisa que eu quero falar muito da namorada dele, da Carol. Muito, muito, muito. Eu acho que eu vou abrir o vídeo quando eu for falando dela, porque eu já tenho uma teoria, não sei porque eu não tô falando de teoria com ela nesse seriado. E ela é possuída por uma gema do amor, e só tem mulher, é meio, sei lá, meio misógino isso aí, mas era da Era de Ouro a ideia, e continuaram perpetuando na Era de Prata, mas ele não pode sair disso aí. Quando eles tentaram foi com o Parallax, mas aí ele não podia ficar mal, porque ele era
porque senão o coração dos leitores ia quebrar em 1000 pedacinhos. Então, na verdade, foi uma entidade inseto, que é um bichão, mas aí isso abre premissa para as outras cores, e etc, e etc. Então, entendeu? Tem tudo um monte de conceito que eu tô mastigando e eu vou fazendo um formato de eu, como leitora de quadrinhos, porém sem conhecimento nenhum dos Lanternas, perguntas que eu me fiz assistindo esse segundo episódio para criar teorias até o final da temporada. Que é como pensando em como apresentar esse conceito para pessoas como eu, ou para pessoas que ainda têm menos conhecimento que eu, entendeu? Então, não é só bater na mesma tecla, quem é o Manhunter? É o Atrocitus, e o Sinestro, não sei o que lá, e, enfim, é meio que isso, e aguardo, eu provavelmente vai sair no sábado, tem que sair antes do próximo episódio, então eu vou correr para sair no sábado, e qualquer coisa me cobrem. Até mais.